Direitos indígenas. Sim, esse foi o tema da questão 5 de 2019, específica da UERJ. Então, vem comigo e vamos resolvê-la juntos. Vamos lá. Tenho, pois, mostrado pela razão e pela experiência que, apesar de serem os bravos, uma raça de homens inconsiderada, preguiçosa e, em grande parte, desagradecida e desumana para conosco, que reputa os seus inimigos, são, contudo, capazes de civilização. Logo que adoptam meios próprios e que há constância de zelo verdadeiro na sua execução. Nas atuais circunstâncias do Brasil e da política europeia, a civilização dos índios bravos é objeto de sumo interesse e importância para nós. Com as novas aldeias que se forem formando, a agricultura dos gêneros comestíveis e a criação dos gados devem aumentar e, pelo menos, equilibrar nas províncias a cultura e o fabrico do açúcar. Beleza? José Bonifácio, ali em 1823. Vamos ao segundo texto. Capítulo 8, dos índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para sua atividade produtiva, as imprescindíveis à preservação de recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os seus atos do processo. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que a UERJ vai pedir para a gente. Vamos. Os documentos transcritos apresentam visões distintas sobre os indígenas e seus direitos. Os apontamentos expostos por José Bonifácio à Assembleia Geral Constituinte do Império do Brasil em 1823 não foram incorporados ao texto da Constituição outorgada em 1824, que os artigos do capítulo 8 da Constituição Brasileira de 1988 até hoje vigoram. Tudo bem? Então agora vamos ali nós dois ver o que a UERJ vai pedir para a gente. Vamos lá. Então primeiro ela quer o seguinte, ó. A partir da comparação entre os documentos, identifique duas características, uma de 1823 e outra de 1988, que evidencia as formas de considerar os direitos dos indígenas no Brasil em cada momento histórico. Beleza, então vamos resolver essa aqui primeiro, e aí com calma, com cuidado, porque olha só, a UERJ está pedindo para que você coloque uma de 1823 e uma de 1988, certo? Vamos lembrar o seguinte, ali eu estou em 1823, eu estou num recente primeiro reinado, certo? Muita na minha ideia está ligada a essa ideia brasileira do século XIX, europeia do século XIX, extremamente eurocêntrica, extremamente preconceituosa, extremamente católica nesse sentido. Estou falando de Brasil para a gente, certo? E aí, o texto vai ajudar a gente. Quer ver? Olha só. Ele vai dizer o seguinte, ó, que apesar de serem os índios bravos, certo? Uma raça de homens inconsiderada, preguiçosa e, em grande parte, desagradecida e desumana, certo? Tá aqui, ó, bonitinho pra gente. Ele vai dizer o seguinte, olha só. São, contudo, capazes de civilização, certo? Então, olha só. Pois logo se adoptam meios próprios e a constância, tudo bem. Vamos lá. Ele vai mais além aqui, ó. Nas atuais circunstâncias do Brasil e da política europeia, a civilização dos índios bravos é objeto de sumo interesse, aqui, ó, é objeto de sumo interesse e importância para nós, certo? Como as novas aldeias que se forem formando, a agricultura dos gêneros comestíveis e a criação dos gados devem aumentar, certo? Então, olha só, ó, tá aqui, ó, a agricultura dos gêneros comestíveis e a criação dos gados devem aumentar. E aí, olha só, então. Então, de cara, só aqui, eu já encontrei várias ideias de você identificar os direitos em relação aos índios. Tá? Primeiro, um direito absurdo, que é o seguinte, você pode caçá-los. Sim, os índios bravos podem ser caçados. E você tinha até um termo para isso, uma tal de guerra justa. E ser caçados para quê? Para que sejam, então, convertidos à fé católica, ou seja, aculturados, e aí, a partir deste momento, irão trabalhar na agricultura, aumentando ali os gêneros comestíveis e a própria criação de gados, sendo então subordinados ao Estado.
Então, de cara, você já enxergou muito isso ali em 1823. A possibilidade de caça dos bravos, dos índios bravos, que eram chamados de bárbaros. Ou seja, o índio bravo é aquele que é bárbaro, porque não é civilizado. A aculturação, a imposição da catequese, a utilização da mão de obra, caso sejam catequizados. Tudo isso vale ali para 1823. E para 1988, Felipe, o que vale? Vamos de novo à Constituição. Olha só. São reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, sua língua, sua crença, tradições e direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Então, olha só, já encontrei a diferença vital aqui. Na Constituição de 1988, você tem uma defesa ao direito da população indígena de habitar o seu território, a defesa pela demarcação dos territórios indígenas, a defesa à cultura dos povos indígenas. Tudo isso vale como opções do que ele está dizendo em relação à forma com a qual você considera o direito dos índios. Se em 1823, basicamente, o único direito que o índio tem é ser catequizado, ser aculturado para aí tornar-se civilizado, na Constituição de 1988, você começa a defender os direitos da existência, das particularidades dessa comunidade indígena e do seu próprio território. Beleza? Fechamos a primeira parte da questão. E a questão quer, além disso, para a gente? Vamos lá, que tem sempre uma segunda parte. O que a UERJ está pedindo? Olha só. Em seguida, apresente um fator que explique a presença de tais direitos na Constituição de 1988. Certo? Tá aqui. Beleza. E vamos lá, então. Lembra o seguinte, 1988. Eu estou recém-saído de um regime, de uma ditadura civil-militar. Sim. E aí, quando você fala de 1988, você fala da chamada Constituição Cidadã. Então, qual é o fator que explica a presença dos índios nessa Constituição de 88? Vamos lá. A defesa aos direitos democráticos, a defesa às liberdades individuais, a própria defesa, a própria força da luta das políticas indigenistas e das políticas das populações indígenas pelos seus territórios, tudo isso considerado nessa Constituição de 1988. Certo? Lembra disso. Eu estou ampliando direitos civis porque eu venho de uma fase, 1974, 1985, no qual esses direitos foram tolhidos frente a uma ditadura. Ok? Um beijo. Mais uma questão feita. Espero que goste e vamos em frente.